Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal dos Livros para a Vida. Agradeço aos que já se inscreveram, aqueles que não se inscreveram, vai lá no canal, YouTube, deixa o like. E agradeço as sugestões, pessoal que me chama lá no privado, me passa algumas observações pertinentes aos vídeos. Agradeço a todos, continuo aqui, não confinada mais, né? Mas cumprindo esse período aqui, neste lugar maravilhoso que se chama Pirajuí. Estou num sítio ao lado da estrada, então vocês vão ouvir de vez em quando um ruído. Não tem ainda um tratamento acústico aqui no nosso cenário, mas que eu espero que a nossa reflexão de hoje não seja assim, né, diminuída, anuviada pelo ruído que advém da estrada. Bem, nós hoje vamos refletir a partir deste livro, O Livro Negro da Condição das Mulheres. Esse livro é muito interessante, todo marcadinho. Eu comprei numa feira de livro em Londrina, em 2018. Ele é original francês, mas está traduzido, muito boa tradução. São duas organizadoras, a Christine Ockrent e Sandrine Trenet. São muitas páginas, né? Dá para ver que ele é grossinho, né? Ele é grossinho. Tem mais de 800 páginas, 810 páginas. Mas que a gente lê assim, não é leitor assim como eu, voraz, que já é hábito de muitos anos, mas a gente vai desenvolvendo com o tempo. Mas dá para ler tópicos interessantes, não dava para trazer tudo, mas eu gostaria de que nós conversássemos sobre alguns pontos que eu trouxe, 6 pontos que eu considerei assim importantes para a gente conversar, que apesar de todo o discurso do empoderamento, né, feminino, desde o final do século XIX, quando houve assim os grandes movimentos do feminismo, que inclusive algumas autoras aqui escolhidas, com textos escolhidos, de jornalismo investigativo inclusive, traz falando que esse termo feminismo foi quase que uma armadilha para o movimento, mas é como a gente conhece. As lutas foram muitas. E pelo que a gente lê aqui nesse livro, gente, não está nem na metade do caminho as nossas lutas. Imagine que na página, eu não fiz as anotações aqui para não nos perdermos na leitura, né, na reflexão. Por exemplo, na página 205, eu venho falando sobre os estupros no mundo e o silêncio das mulheres estupradas. Gente, cada relato, como a gente sofre em saber que esse fenômeno do estupro ainda está tão forte em todo o planeta. E o que é pior é o que as articulistas, né, as autoras dos artigos, trazem sobre o que acontece em muitos países devido à cultura da desresponsabilização do estuprador e da culpabilização da vítima. Ainda tem mais essa, né? Depois de todo o sofrimento, depois de tudo que uma mulher estuprada passa, da violência, da humilhação, ainda tem uma sociedade que desresponsabiliza o estuprador e culpabiliza a vítima. Ainda tem essa dor que é pior ainda, né? Além de carregar o estigma social, que para muitas culturas, em alguns países, aquela mulher, a vida está destruída, ainda tem que suportar ser culpabilizada pelos atos que acontecem, de violência que acontece contra ela. No tópico 3, eu falo sobre o tráfico, venda e compra de mulheres para casamento. Alguns países têm aquela cultura, né, de não valorizar o nascimento de meninas, dão prioridade
a bebês do sexo masculino, e com isso, em vários desses países, a população feminina decresceu de uma forma estupenda. Então, o que é que eles fazem? Traficam, países, inclusive, que têm fronteiras muito próximas de vida, de zona urbana, se for zona urbana principalmente, eles atravessam livremente e roubam mulheres, vendem. Quando as famílias saem desesperadas, às vezes, em busca dessas meninas, a maioria das vezes são meninas, chega lá, o país que acolheu o rapto faz vista grossa, aceita os papéis de casamento, viabiliza aquela junção, que para eles é um casamento, e simplesmente quando a família quer resgatar, a mulher é minha. Sim, eu comprei. Outro tópico que eu falo com vocês está na página 589, que fala, que tem como título Mulheres Presas, Mulheres Esquecidas. Aí não tem como eu não recordar. No ano de 90 a 92, eu fiquei só 2 anos, porque depois eu fui embora, passei um período morando em Barreiras, no oeste, no extremo oeste da Bahia. Mas antes disso, durante 2 anos, eu ajudei irmãos nossos da Igreja Adventista do 7º Dia de São Cristóvão, e junto com a Igreja de Sussuarana, onde eu morei, né? Morei alguns anos em Sussuarana. E nós fazemos esse trabalho, que era ali no presídio da Mata Escura, né? Lênis Brito, presídio masculino. Mas, lendo esse livro, eu confesso que fiquei entristecida da cobrança que o artigo faz, do esquecimento que sofrem as mulheres presas e como é valorizado mais as visitas masculinas. Realmente, a fila para visita masculina era imensa. Aquelas mulheres carregando aquelas sacolas, levando os pertences, víveres, alimentos, mimos. Mas, sinceramente, eu também faço parte do grupo que nunca visitou as mulheres. Hoje, diante da realidade que eu vivo atualmente e dos últimos estudos, que eu tenho tentado aprender mais sobre a situação das mulheres. Naquela época eu não tinha nem metade da visão que eu tenho hoje, e hoje não tenho nem metade de que um dia vai ter, porque realmente eu bebo nos artigos, nos articulistas, nos pesquisadores, nas pessoas que trabalham com essa temática, que hoje, talvez tardiamente, não sei, eu comecei a me debruçar diante de tanta coisa que eu vi por aí. Porque na página 737, por exemplo, fala da condição das mulheres imigrantes. Eu não conheço o mundo. Fiz algumas viagens, poucas, Uruguai, Itália, Portugal, e algumas cenas que eu vi em alguns países me fez assim, a gente vai cheia de, não era aquelas ilusões bobas de outrora, o europeu isso, o europeu aquilo, e algumas situações que eu vi realmente de sofrimento de mulheres ali que não podem se queixar, não podem dar queixa, mulheres que sofrem espancamentos, que sofrem maus tratos gravíssimos e não podem fazer queixa, né? Porque senão são deportadas. A Sandrine e a Cristine traz justamente falando amplamente sobre esta situação. Eu estive numa festa na Europa e lá eu fui apresentada a uma família que a esposa era brasileira, né? E o marido lá europeu. 4 filhos. Todo o tempo que eu fiquei na festa, a mulher lá, parecendo até aquelas fotos antigas de famílias patriarcais brasileiras. Lá sentadinha no cantinho dela, com o marido e os filhos ali, ó. Todo o percurso da festa, uns dançavam, outros brincavam e outros se divertiam. E ela, ó, na estátua, olhei assim a leitura que eu fiz, também em Lisboa, assim que cheguei, já no aeroporto,
uma família, o marido, sabe, tratando a mulher com uma rispidez. E eu, No tópico 6, eu venho falar do contexto religioso. A Sandrine e a Cristine também fizeram assim uma relação de textos muito interessante. Gente, sinceramente, eu não sei como conversar com vocês sobre um tema desse, sem até gerar uma certa polêmica, mas é como algumas pessoas chegam para mim e dizem: Isabel, você é para ter um canal e não se posicionar, do que eu tenho visto por aí. Certa vez me convidaram para dar uma palestra em São Paulo. Depois da palestra, e eu acabei dando umas 3 palestras, e inclusive para uma associação, uma organização também, uma associação de um determinado grupo de mulheres. E depois algumas vieram conversar comigo, eu incipiente, ainda começando, como ainda nem terminei o curso. O pouco que eu tinha para oferecer era do ponto de vista bíblico. Então, biblicamente, nós conversamos. Não tinha respaldo, não tinha arcabouço teórico dentro da psicologia para conversar com ela. Eu gostaria muito de ter levado alguma pessoa, mas não deu para levar e acabou que eu fui sozinha. Então, eu tive que me ater aos meus conhecimentos da minha prática religiosa. E dentro da prática religiosa, o que eu sei é que nós temos, inclusive, na Casa Publicadora, um livro chamado Como Jesus Tratava as Pessoas. E dentro desse livro traz um tópico de como Jesus tratava as mulheres. E a gente vê que em João 2, de 1 a 11, ele naquelas bodas de Caná, começou o quê? Os seus milagres. Sua mãe estava lá e deveria ser uma pessoa importante na festa, porque quando o vinho acabou, foi ela que solicitou ao filho que fizesse aquela transformação, né? Que fizesse aquele milagre. Em João 4,4, nós também temos aquele contexto de 4 a 30, né? Da mulher samaritana, junto ao poço. Como foi que Jesus tratou aquela mulher? Uma mulher, ele não se ateve de forma indelicada ao contexto amoroso da vida dela, aquele contexto bem, né, agitado. Já tinha tido 5 maridos e o que ela estava no momento não era dela. Ele dizendo: esse não é seu, mas com carinho, com afeto, sabendo como chegar, sabendo como abordar. Quando ele esteve com a mulher adúltera, todo mundo querendo que apedrejar e matar, ele foi lá. O que foi que ele fez? Chamou o povo para uma reflexão. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como Jesus tratou Maria Madalena, ele, quando ressuscitou, removeram a pedra lá do sepulcro. Os discípulos agitados quando souberam, mas ele apareceu primeiro a ela. Jesus tratava, respeitava. Então, no contexto religioso em que eu vivo, não aceito certos tipos de relatos que eu já tive a oportunidade de ouvir, de pessoas virem, mulheres virem conversar comigo, e com os maridos 6 horas. Eles aprontam, maltratam, violentam, depois 6 oram por mim, 6 oram por mim, 6 oram por mim. Sim, e vai ficar nisso? Igreja chama, conversa com o pastor, conversa com comissão de igreja, acalenta tudo ali, bonitinho, e ele reincidindo no ato. Vai esperar o quê? Matar a mulher, morrer? Certas instâncias são para isto. Se ele não se adequa ao seu viver cristão, se ele não vive conforme a pessoa que ele representa, se dizendo representante de Cristo, como um irmão, como um seguidor, se você segue, tem alguém a quem você segue, e você não está de acordo com o que aquela pessoa que você segue prega, então você vai para a instância terrena, vai para a instância que está aí de direito. Reincidente,
Ah, 6 horas por mim, porque quando eu vejo já aconteceu. Foi um relato que eu vi. Ah, meu amigo, eu sinto muito. Gostaria muito de fazer bonito aqui para vocês e dizer, vamos orar. Não. Certos contextos tem que ir para a delegacia mesmo. Se ele não aceita viver como cristão, maltrata a sua esposa. E se ela aceita também, e hoje em dia o que não falta aí são os meios de comunicação, dia e noite e dia, conclamando a sociedade, inclusive nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos um projeto, um princípio muito bonito, pioneiro no Quebrando o Silêncio, onde a gente chama e conclama a sociedade para que não se cale perante a violência, perante o abuso sexual. Nós, no livro, vocês, quem tiver a oportunidade de ter contato com esse livro, vai ver relatos de famílias que as mulheres são abusadas por várias gerações pelo mesmo homem. As filhas, as netas, inclusive até aqui no Brasil outro dia apareceu um caso semelhante, não deve ser o primeiro nem será o último, e nós vimos aqui sogro com a nora, com as filhas, com as netas, gerações inteiras abusadas sexualmente. E a gente pensa que o problema está longe, quando vê o problema está até às vezes dentro da nossa própria casa e se cala. Não pode ficar calado. Quebre o silêncio. Não pode continuar esse discurso sobre empoderamento de um lado e do outro. Nada está acontecendo. Jesus possa nos abençoar para que a gente cumpra o nosso papel social, não só de cuidar, de procurar amparar estas mulheres, mas principalmente de quebrar o silêncio, falar, ajudar e não só orar e continuar calado, não. Orar só em certos contextos não vai adiantar. Orar, sim, nós confiamos no poder da oração, mas também temos que partir para a ação. Porque se ele não quer e não está nem aí, por que a gente vai deixar continuar? Por que a gente vai se omitir? Eu termino dizendo que, dentro do contexto bíblico, o livro de Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz nisso, está pecando. Que a gente possa refletir nesse pensamento. Muito obrigada.